Os governos têm que agir. Apesar de tanto esforço, nada ainda se conseguiu na luta contra as alterações climáticas. O apelo da ativista Greta Thunberg, em Madrid. Euronews Noite, bem-vindo. Apesar da mensagem já ter sido escutada, Greta Thunberg afirma que nada ainda foi feito para combater as alterações climáticas. Angela Merkel visita pela primeira vez Auschwitz. A chanceler considera que os crimes nazis não podem ser esquecidos da memória coletiva alemã. 6.000 denúncias de agressões sexuais na Uber nos Estados Unidos. Plataforma de transporte de passageiros publica relatório chocante. Dion veste-se de luz e cor para mais uma festa das luzes, mas as greves no país podem afetar o evento da cidade francesa. Na COP25, em Madrid, estão presentes chefes de Estado e Governo, representantes de 196 países e organizações, mas todos os holofotes estão virados para uma jovem de 16 anos, a sueca Greta Thunberg, iniciadora do movimento das Sextas-feiras pelo Futuro. Chegada a Madrid, esteve no local da conferência e participou depois num painel promovido pela organização que lançou à margem da COP25. Penso que já alcançamos muito. Atraímos a atenção do público e criamos uma opinião. E isso foi um passo importante na direção certa, mas não é de todo o suficiente. Tal como aconteceu à chegada a Madrid de comboio, também a chegada de Greta Thunberg à marcha pelo clima que juntou milhares de pessoas na capital espanhola esta sexta-feira. Foi feita debaixo de medidas de segurança e da atenção dos média e dos admiradores. Desde que iniciou o movimento das greves pelo clima, a jovem tem atraído muita atenção mediática e um grande número, quer de admiradores como de detratores. As alterações climáticas têm um impacto nem sempre visível nas nações ditas do primeiro mundo, mas em locais remotos, como nas Seychelles, há uma sombra que paira sobre o paraíso. As imagens de sonho mostram um paraíso na Terra, mas a realidade das Seychelles deixa antever um futuro sombrio. Aqui, o mar está a tornar-se mais quente e ácido devido à absorção de calor e dióxido de carbono da atmosfera. Um fenómeno que está a branquear e a destruir os recifes da região. Tivemos dois grandes eventos de branqueamento em massa, um em 1998 e outro em 2016, que causaram a mortalidade de mais de 90% de todos os corais nas ilhas. Quando mergulhamos, vemos que a maioria dos recifes de corais está morta. É quase como um cemitério de corais. Para salvar os recifes, os ativistas estão a construir viveiros artificiais, primeiro renovando e depois transplantando corais mais resilientes. A morte dos recifes pode desencadear um colapso de todo o ecossistema marinho, prejudicando a pesca e o ecoturismo e colocando ainda mais em risco as zonas costeiras. Eles são basicamente uma barreira para as ondas antes de atingirem a terra. Portanto, se os recifes de coral desaparecerem, isso trará grandes problemas para as ilhas como Seychelles em termos de erosão costeira, inundações e mudará completamente o aspecto das praias. O branqueamento de corais é apenas um exemplo de como o aquecimento do oceano está a afetar os ecossistemas marinhos e as comunidades costeiras de todo o mundo. Os especialistas da ONU deixaram claro que o aquecimento global, além dos 1,5 graus Celsius, vai alterar drasticamente os oceanos, calotas de gelo e glaciares. Os cientistas apelam a uma ação urgente para reduzir as emissões e ajudar os mais vulneráveis. As tempestades, as chuvas intensas e o aquecimento do oceano representam sérios riscos para os pequenos estados insulares em desenvolvimento, onde um terço da população vive perto da costa. E tal como relata o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre alterações climáticas, a destruição de corais de água quente e o aumento do nível do mar nas próximas décadas podem varrer os países insulares da face da Terra. Uma região francesa que faz fronteira com a Suíça serviu de base para espiões russos.
A informação é avançada pelo jornal Le Monde e levanta questões sobre a amplitude da atividade dos serviços de inteligência da Rússia na Europa. Ainda esta semana, Berlim expulsou 2 diplomatas russos por alegada cumplicidade num assassinato em solo alemão. Parece enredo de filme sobre a Guerra Fria, mas de acordo com o jornal Le Monde, várias cidades da Alta Savoia, região francesa que faz fronteira com a Suíça, serviram de base para espiões russos. Num artigo dedicado à matéria, o diário refere que se tratam alegadamente de agentes ao serviço do governo para qualquer tipo de trabalho. Em Annemasse, há quem não tenha dado por nada e quem também não se admira. Não sabia de nada, acabei de saber, mas ninguém ficou surpreso, não há motivo para preocupação. Atualmente existem espias em todo o lado, em Annemasse, em Paris, em qualquer lugar do mundo. Isso não afeta de forma alguma a minha vida. O mundo é assim, espiamos-nos uns aos outros. A Rússia está atrás da Europa, dos Estados Unidos, que por sua vez estão atrás da Rússia. Uma operação de várias polícias europeias permitiu elaborar uma lista de 15 elementos de uma unidade de elite russa especializada em assassinatos que residiu na região da Alta Savoia entre 2014 e 2018. Eram várias as rotas usadas pelos alegados espias. Chegavam à França através do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, ou do aeroporto de Lyon. Passavam alguns dias no país e partiam depois para o aeroporto de Genebra. Alexander Mishkin e Anatoly Tchepiga, acusados do envenenamento do antigo espião duplo Sergei Skripal e da filha Yulia, constavam do grupo, de acordo com o relatório citado pelo Le Monde. Quanto tempo é que é possível viver na sombra como um espião russo nos resorts populares dos Alpes, com turistas, ou em pequenas cidades em que as pessoas muitas vezes vêm apenas para um fim de semana ou de férias? De acordo com fontes do jornal Le Monde, os espias passaram despercebidos durante vários anos. Andrei Pozdniakov, Euronews. A memória dos crimes nazis é inseparável da identidade alemã. Quem o diz é Angela Merkel, que visitou pela primeira vez o campo de concentração de Auschwitz, momento em que a extrema-direita começou a contestar o que chama de cultura do arrependimento. Angela Merkel prometeu uma ajuda de 60 milhões de euros à fundação de Auschwitz-Birkenau, nesta que foi a primeira visita da chanceler ao maior campo de extermínio nazi da Polónia, onde milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Juntamente com o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, depositou uma coroa de flores junto ao chamado Muro da Morte, onde milhares de prisioneiros políticos polacos foram fuzilados pelas SS. E lembrou que é a Alemanha quem tem de assumir a culpa pelos crimes nazis. Auschwitz foi um campo de extermínio alemão gerido por alemães. É importante enfatizar este aspecto. Dar nome aos perpetradores. Nós, alemães, devemos isso às vítimas e a nós próprios. Estamos a testemunhar um aumento do racismo e da intolerância e um crescimento dos crimes de ódio. Vemos um ataque aos valores fundamentais da democracia e um revisionismo perigoso da história promovido pela misantropia de grupo. Merkel fez questão em visitar Auschwitz agora que está na reta final do percurso como chanceler da Alemanha, cargo que ocupa há 14 anos. Há 24 anos que o local não recebia a visita de um chefe de governo alemão. Contagem decrescente para as cruciais eleições britânicas. A Euronews foi conhecer a cidade de Brighton, no sul de Inglaterra, responsável pelo único assento parlamentar do Partido Verde. A menos de uma semana das eleições, os candidatos estão concentrados em conseguir todos os votos possíveis. Os temas fulcrais, Brexit e também o clima. Brighton, no sul do país, é a cidade responsável pelo único assento ocupado pelo Partido Verde. A emergência climática é importante. Todos os políticos foram forçados a abordá-la. Mas acho que a questão é que muitas pessoas a veem como tão orientada para o futuro que não precisam de tomar medidas pessoais. Acho que no final tudo se vai resumir ao poder das pessoas de abrirem os olhos aos políticos. Examinamos todos os partidos e, para ser honesto, nenhum deles oferece sugestões sensatas, especialmente no que diz respeito às questões ecológicas. Não é uma prioridade para eles, por isso vou votar verde.
Como quem diz, vai votar em Caroline Lucas, a cara do Partido Verde, na cidade de Brighton. O que é que está a fazer para se destacar? Ainda por cima contra os partidos com ambições tão grandes. O governo diz que há uma emergência climática e que tentará obter zero emissões até 2050, daqui a 30 anos. Isso não é ambicioso o suficiente. Acho que o facto do governo assumir que há realmente uma emergência climática ajuda-nos porque podemos mostrar a diferença entre o que dizem e o que fazem. Os verdes são contra o Brexit e isso poderá custar alguns votos ao partido. Este é o ano mais quente alguma vez registado. Talvez não quente o suficiente para derreter este gelado numa tarde de dezembro, mas estamos aqui de qualquer das maneiras. Os problemas ecológicos estão a desempenhar um grande papel nesta eleição e será interessante ver o que acontece se as questões climáticas tiveram realmente um papel tão importante. Sim, acho que é improvável que os verdes consigam mais assentos, além do de Caroline Lucas. Mas acho que as pessoas estão a querer ver se os partidos vão além das palavras, porque querem ações concretas. Essa pode ser uma das razões pelas quais vamos acabar num Parlamento sem uma maioria absoluta na próxima semana. Sim, é claro que as questões do clima terão um papel muito maior no futuro dos eleitores. Governo e trabalhadores continuam em pé de guerra por causa da polémica reforma do sistema de pensões em França. Em várias cidades, os movimentos de greve são transversais em múltiplos setores e não há sinais de que os protestos estejam a abrandar. Dos protestos nas ruas que esta quinta-feira degeneraram em confrontos, há pressão sobre Emmanuel Macron contra a prometida reforma do sistema de pensões. França é um país bloqueado por greves e um braço de ferro que está para durar. Pelo menos, dizem os trabalhadores, até que o governo dê sinais de recuo ou clarifique as verdadeiras intenções. No centro das preocupações está a falta de clareza, a existência de zonas cinzentas. Há um sentimento de ansiedade relacionado com a falta de comunicação do governo sobre as intenções em relação à reforma do sistema de pensões. Existe uma diferença entre o que o governo tentou e conseguiu em 2017 em matéria da lei do trabalho e em 2018 com a empresa SNCF. Desde o início as intenções eram claras. Os pensionistas estão inquietos com o impacto dos cálculos da reforma e a eventual perda de direitos prevista nas recomendações do relatório entregue em julho pelo Alto Comissário para os Pensionistas, Jean-Paul Delevoye. São visados funcionários públicos, trabalhadores de caminhos de ferro, advogados, professores e outras classes sociais, pelo que as paralisações vão manter-se. Na próxima semana, o primeiro-ministro Édouard Philippe deverá apresentar a visão geral da reforma. Lyon voltou a vestir-se de luz e cor para mais uma festa das luzes, mas o grande evento da cidade francesa arrisca-se a ser ofuscado por greves em todo o território que põem em causa a deslocação de milhares de pessoas. É hora de grande movimento neste restaurante, mas esta não é a primeira festa das luzes para Maxime. Ele dirige este espaço há 7 anos. Ainda assim, a pressão é maior esta noite. Terá a greve em França um impacto este ano? Desde os ataques terroristas em 2015, aqui o negócio sofreu altos e baixos durante a grande festa da cidade de Lyon. Geralmente é como uma semana e meia de grande atividade em apenas 4 dias. Servíamos mais de 700 pessoas no sábado. Não foi o caso no ano passado, por isso vamos ver este ano. Uma hora mais tarde, qual é o veredito? Estávamos preocupados com a greve, mas pelo menos foi um bom começo. A Festa das Luzes atraiu quase 2 milhões de visitantes no ano passado, incluindo 100 mil estrangeiros de Itália, Suíça, Espanha, mas também da Alemanha e do Reino Unido. O pontapé de saída coincidiu com a greve contra a reforma do sistema de pensões. Esta quinta-feira, cerca de 90% dos comboios foram cancelados e o mesmo aconteceu esta sexta-feira, com mais e mais riscos de cancelamentos em restaurantes e hotéis. Há poucos dias, este hotel de 4 estrelas no centro da cidade tinha os 53 quartos reservados, mas a decepção foi chegando com o passar do tempo e com os cancelamentos a sucederem-se. O dia de hoje é particularmente invulgar e não corresponde em nada à Festa das Luzes. Costumamos ter uma ocupação de 100% e estamos entre os 60% e os 70%.
Outros tiveram mais sorte. Christine prepara o seu apartamento para receber os hóspedes. Eles encontraram alternativa ao comboio para chegar a Lyon. Os apartamentos no centro da cidade são muito procurados e os preços aumentam nesta época. Alugou o apartamento há 3 anos e para a Festa das Luzes com 9 meses de antecedência. A Festa das Luzes, este espetáculo encantador é época alta em Lyon, ainda que este ano a expectativa seja maior devido às greves por tempo indeterminado em território francês. E é tudo por hoje. Até breve.